Torcedor atleticano, agora o técnico Anderson Gomes está aqui para falar com a imprensa e conceder a entrevista coletiva após a vitória do Atlético, 1-0 para cima do Atlético Mineiro aqui no estádio Antônio Ascioli. Professor Anderson, já à disposição. Boa noite, Anderson, Gustavo Ramos da Rádio Bandeirantes. Foram alguns dias de preparação, de intervalo do jogo do Grêmio para este, em que você assume ao lado do Luciano e promoveu algumas mudanças e mudanças estas que resultaram no placar de hoje de vitória para o Atlético. O que de positivo você pode trazer e ressaltar do que foi trabalhado durante essa semana até o resultado de vitória e o que a gente pode esperar dessa sequência do Atlético agora com 25 pontos até o final do Campeonato Brasileiro? Boa noite. Assim, da saída do Humberto Louser, né? O nosso objetivo era, primeiro, trabalhar com esses atletas e fazer com que eles confiassem neles mesmos, porque nós vínhamos fazendo alguns bons jogos, né? Então, resgatar aquele melhor momento que nós tivemos em alguns jogos de competição e envolver todo mundo no trabalho, né? Então, se vocês forem perceber durante o treinamento, você vai assim, pô, quem joga, quem não joga, porque o meu objetivo era o quê? Fazer com que todos jogassem um com o outro, para ter essa oportunidade, manter eles com a chama acesa e mostrar para eles que todos eles eram importantes durante esse processo, a partir do momento que o clube decidiu em colocar a comissão permanente para finalizar esse campeonato. E nosso objetivo principal com eles é o quê? Manter eles com a chama acesa e passar confiança de tudo aquilo que eles têm capacidade e qualidade para fazer. E foi isso que eles fizeram hoje, fizeram durante o treinamento e conseguiram replicar aqui no campo. Isso foi muito bom. E o que vale aí é o vencer novamente, né? E principalmente dentro do Ascioli. Boa noite, Anderson. Nesse jogo de hoje, você já mudou até um pouco da formação, você abriu mão dos 3 volantes, colocou um meio um pouco mais ofensivo, no caso, o Alejo Cruz. Queria que você explicasse justamente essa mudança, se saiu exatamente como você estava pensando, e o porquê do Alejo ali naquela posição. Assim, eu usei muito como base, assim, o primeiro jogo que nós fizemos lá contra o Atlético Mineiro. E lá, se vocês forem lembrar, nós jogamos com 2 volantes, o Alejo fazendo o meio, na verdade era o Chari que estava lá direito, e nós colocamos o Lacava, que tem esse 1 para 1, né, tem essa qualidade de fazer, o Luiz Fernando lá e o Derek, com o Maguinho usando aquele lado ali. Então, assim, o Alejo é um jogador, assim, muito polivalente, né, que ele te dá dos 2 lados, tanto do lado direito como do lado esquerdo, também tem essa facilidade de jogar por dentro, né. E, de acordo com o Atlético Mineiro, apesar de não ter essa informação de quem jogava, mas eles não mudam muito a maneira, né? Então, durante o treinamento, a gente sempre estava buscando essa formação, né? De 2 volantes e um meia, 2 volantes e um meia. Em determinado momento era Gonzalo e Rony, em determinado momento era Gonzalo e Bará, daqui a pouco era Rony e Raul, né? E durante o treinamento, a gente vai testando essa formação e ver, né, o que cada um pode dar nesse sistema. E daí, na segunda-feira, praticamente definiu já o time ali e deu resultado, né? E o mais importante, não foram os 11 que começaram, mas os 5 que entraram também foram muito importantes durante todo o processo ali. Tanto é que o jogador que veio ali do banco foi o que fez o gol e deu esses 3 pontos para o Atlético, que é muito importante nessa reta final de campeonato. Ô Anderson, você falou da importância dessa vitória, né? Porque o Atlético dificilmente escapa do rebaixamento, mas pelo menos tenta subir, né? Por ter derrotado um gigante de futebol brasileiro, por mais que o Galo tenha entrado com reserva, mas terminou com muitos titulares aí, né? Você acha que a confiança vai voltar para que qualquer adversário que o Atlético encarar vai olhar para o Atlético diferente depois dessa vitória? E se me permite, o Campbell estava a expectativa de voltar, você optou por não colocá-lo, por quê? Primeiramente, o Atlético reserva é interessante, né? O Atlético reserva com o Bernardo, com Zaratio, né? Depois Davidson, sai David, entra Allan Kardec, né? Sai Rubens, entra Arana, enfim. É um Atlético, eu não vejo um Atlético, não. Um Atlético forte, mesmo optando por poupar alguns jogadores, né? E com relação ao campo, é o seguinte, a ideia nossa, em termos de conjunto daqui para frente, todo mundo vai ter oportunidade. Hoje, eu optei por um outro jogador. Daqui a pouco, no próximo jogo, pode ser ele. O mais importante é tratar todos eles da mesma forma, vai treinar, vai se dedicar, vai ter oportunidade de jogar
e aquele que mostrar vai ter condição de jogar e assim por diante. Não tem nada assim, o campo está aqui para nos ajudar. Hoje, optei por outro jogador, deu certo, funcionou, fizemos ponto. Nada mais do que isso. Anderson, boa noite. Ali a gente até sentiu falta de dois jogadores que vinham sendo relacionados, o Jean Carlos e o Giovani. Me parece que o Giovani sentiu, né? Não sei se foi isso, que ele ficou fora, você pode até confirmar. Mas, assim, o porquê de não ter relacionado os dois, sendo que eles vinham entrando nos últimos jogos e vinham até jogando bem, né, nas últimas partidas. Com relação aos jovens, a gente tem que ter um cuidado especial com eles. Eles vinham sendo relacionados devido aos problemas que a gente vinha enfrentando com lesão, com suspensão, e daí eles já estavam treinando com a gente e sentiam a oportunidade de eles estarem participando. Tanto o Jean como o Giovani tiveram a oportunidade, fizeram bons jogos, e agora, no momento que a gente recuperou, né, os nossos considerados titulares, até mesmo os reservas imediatos, a gente optou que deixa eles um pouquinho fora, e assim que for necessário, tiver a oportunidade, eles vão estar aqui de novo com a gente. São meninos, assim, importantes no processo, que a gente tem que ter um cuidado, não pode chegar e, em determinado momento que foi necessário, a gente utilizou, né? Agora é o momento de dar uma recuada, porque o nosso elenco principal para disputar o campeonato já está recuperado, temos pouquíssimos jogadores hoje no departamento médico, isso ajuda bastante no processo. Então, com eles tem que ter um cuidado especial para poder lançar aos poucos. Anderson, boa noite mais uma vez. Na volta do intervalo, eu te pergunto como é que foi a conversa lá, o seu pedido. Dentre os pontos, você me fala, girar a bola mais no meio campo e atacar pelas pontas. O gol sai. Shailon, girando a bola no meio, Baralhas, e o Janderson, que ataca pela ponta. Bendita conversa no vestiário, hein? Essa é uma questão assim que, além de a gente estar participando do jogo, tem outros membros da comissão que estão assistindo, e no intervalo é troca de ideias. O que está acontecendo, de que forma a gente pode melhorar, o que a gente pode potencializar, o que está ruim, que a gente pode ajustar. E, através dessas conversas, a gente vai traçando todo um cenário para uma segunda etapa, que foi o segundo tempo. E você me perguntou, assim, qual era o objetivo. A gente tinha um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo, porque a gente forçava sempre do mesmo lado e estava com dificuldade para rodar a bola para o outro lado. E, no segundo tempo, a gente conseguiu fazer. No segundo tempo, no início, o Atlético empurrou a gente um pouquinho para trás, né, pela qualidade, mas daqui a pouco a gente foi se ajustando, fomos fazendo as trocas, e essas trocas foram dando, né, um outro panorama para a gente, encaixando justamente naquilo que eu falei para você. A gente conseguiu rodar mais a bola, o Charlie entrou entre linhas ali, circulando, o Janderson atacando a profundidade, e fomos aí agraciados com uma bela vitória aí para a sequência do campeonato. Anderson, boa noite. Você, como integrante da comissão permanente, você vai estar aqui, você deve estar aqui no ano que vem, na montagem da equipe, campeonato estadual e nos outros compromissos que o Atlético tem. Dá para ir utilizando esses últimos jogos do Brasileiro para formatar já um esboço do que vai ser o Atlético 2025? E aí eu me refiro em relação aos jogadores que você já sabe que vão ficar? É assim, ó, a preocupação existe para o ano que vem, sem dúvida nenhuma, mas hoje o foco é o seguinte: fazer o maior número de pontuação e tentar sair dessa incômoda posição que hoje nós estamos lá na última. Então, o objetivo nosso é tentar sair dessa posição. Até durante a semana, um repórter, que não me recordo agora o nome, perguntou a pior campanha dos goianos numa Série A. O nosso objetivo principal é sair dessa posição incômoda, que é o último, e também atingir a pontuação que não seja a do pior goiano num campeonato brasileiro. Esse é o nosso objetivo. 2025, a gente está pensando, claro que a gente está pensando, mas o principal objetivo hoje é o quê? Tirar essa incômoda posição de último lugar na tabela e não fazer a pior campanha dos goianos hoje numa Série A. Obrigado, Anderson. É isso aí. Técnico Anderson Gomes, finalizada a entrevista coletiva aqui no estádio Antônio Ascioli. Atlético 1, Atlético Mineiro 0.